Eu tô fazendo essa live aqui porque eu acabei de sair de um evento muito legal, que é o Seminário Internacional de Gestão de Resíduos Sólidos. O nome exatamente, calma aí. É isso, Seminário Internacional de Resíduos Sólidos, aqui em São Paulo, promovido pela Celur, que é o Sindicato de Empresas de Limpeza Urbana. A gente está com um problema, que a gente aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Deixa eu só ajeitar. A gente aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Aí, os municípios do Brasil tinham até 2014 para regulamentar os lixões, ou seja, erradicar todo o lixão e transformar todo o lixão em aterro sanitário. Isso não foi feito. Isso não foi feito até hoje. Metade de todos os municípios do Brasil não tem aterro sanitário hoje, em 2019. E semana passada teve, por acaso, sincronicamente, uma reunião no Congresso que os prefeitos pediram para que fosse votado um projeto de lei que já estava engavetado desde 2015 para aumentar o prazo, que já foi de 9 anos. Foi anunciado em 2010, eles tinham até 2014, a gente está em 2019. E eles estão querendo aumentar ainda mais esse prazo, o que é inaceitável. Por quê? Qual é o problema do lixão? O lixão contamina nossas águas. O lixão contamina solo. O lixão faz transbordo na beira do rio e na beira do oceano. Então a gente tem um vazamento de lixo, de plástico, de metais pesados, de lixo contaminado, de resíduos perigosos para o solo, para a água e para os oceanos. E aí foi feita então uma parceria com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos há 15 anos atrás tinham 20 mil lixões, 20 mil, porque tinha praticamente um lixão por município. E ele é um país continental como o Brasil, com desafios logísticos como o Brasil. Porque qual é o problema pelo qual os prefeitos não fizeram ainda os aterros sanitários? 2 problemas. O primeiro, o investimento para fazer os aterros sanitários, porque eles têm uma série de normas para serem seguidas, né? Não é só cavar um buraco e jogar o lixo de qualquer maneira. Mas o principal é o custo de manutenção. Tem que ser viável, tem que ser rentável. E municípios muito pequenos, a gente tem muitos municípios com menos de 50 mil habitantes, não tem capacidade econômica. Então a gente enfrenta um problema que é um problema econômico, que é o mesmo problema que a gente enfrenta quando a gente fala de reciclagem. Se não tem demanda pelo material, ele não vai ser reciclado, apesar dele ser reciclável, o que acontece com a maioria dos plásticos, por exemplo, o canudinho. Então a gente tem uma série de questões que a gente precisa debater. E esse seminário foi muito interessante porque teve gente do Ministério Público, teve a presença desses especialistas da National Waste, National Waste, não sei o que, Association, NWRA, depois eu lembro o nome porque eu tô muito cansada, eu acordei 4h30 da manhã para estar aqui. Então, eles convidaram a galera do NWRA, que é a Associação de Gestão de Resíduos dos Estados Unidos, que tem todos os municípios associados, porque eles chegaram num modelo que funciona lá. E como é esse modelo? São aterros sanitários regionais. Então, ao invés de um município ter um aterro, os municípios juntos têm aterros, porque aí o custo é viabilizado. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente hoje envia 30 milhões de toneladas de resíduo sólido para lixão no Brasil. E mais da metade dos municípios tem lixão. Então, a gente viu, eles viram que nos Estados Unidos, eles têm 700 companhias associadas ao NRWA, são 80 mil fábricas, indústrias e usinas de reciclagem atreladas, e eles pagam em folha de pagamento anualmente 21 bilhões de dólares. Então, quando a gente consegue fazer a erradicação dos lixões, a gente tem vários benefícios. O benefício ambiental, que é o primeiro deles, para de vazar água, para de vazar chorume e metais pesados para o solo e para a água. E a gente tem geração de emprego. Mas mais do que isso, eles viram aumentar a taxa de reciclagem deles de algo em torno de 8% quando eles ainda tinham lixão, para 35% depois que eles tiveram os aterros. Porque quando eu tinha uma ideia de que mas as companhias de limpeza urbana querem ficar fazendo aterro para enterrar lixo. Não. O enterrar o lixo é a última das alternativas. No aterro, eles conseguem ganhar dinheiro e viabilizar economicamente
de várias formas, principalmente separando para reciclagem, fazendo compostagem e fazendo geração de energia, porque eles conseguem canalizar o gás metano. Então foi uma discussão muito interessante, assim. A gente tem uma presença forte do Ministério Público nessa agenda ambiental da Ambrapa, né, que é a Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, e que está defendendo também que não seja prorrogado o prazo para erradicação dos lixões, que os prefeitos querem, porque os prefeitos não têm dinheiro. E aí qual é a solução? Eles não tiveram dinheiro em 2010, eles continuam sem dinheiro agora. É a gente fazer aterros regionalizados, e 2, a gente privatizar esse serviço e começar a pagar a taxa do lixo. Esse assunto já foi polêmico, mas todos os países que eu visitei que funciona a coleta seletiva e a reciclagem tem taxa do lixo. E aí se você acha, mas isso vai ser mais um tributo, pensa que a cada R$1 gasto em saneamento, R$4 hoje são economizados em saúde pública. Então não vai ser mais um tributo. No final, a gente diminui a conta de saúde pública da União. A gente vai conseguir erradicar várias doenças que são transmitidas por vetores como a dengue, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente tem benefícios diretos na saúde, porque a agenda do saneamento está muito ligada à agenda dos resíduos sólidos, porque os rios hoje são... a gente joga esgoto, mas a gente também joga resíduo sólido, né? Lixo. Então a gente tem benefícios na saúde. Hoje 50% dos leitos dos hospitais do Brasil, dito pelo Fernando Barreto, que é o presidente, né, desse órgão do Ministério Público, da Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, ele estava me contando que hoje 50% dos leitos dos hospitais estão ocupados por doenças causadas pela falta de saneamento. Isso é um absurdo. Saneamento e resíduo. Então a gente consegue erradicar também focos de doenças como chikungunya, dengue, etc, que quando você tem doenças transmitidas por rato, porque quando você não tem uma gestão correta do resíduo, esse resíduo vira fonte de foco de doença. Então qual é o modelo proposto? O modelo proposto é um modelo que a gente tem, ao invés de aterros municipalizados, a gente tem aterros regionalizados, que você divide por vários municípios um aterro só, para que nesse aterro você consiga fazer a separação, você consiga fazer uma série de outras destinações do gás, como eu falei, a venda desse gás, geração de energia, a compostagem, e que você também tenha uma taxa do lixo. Hoje no Rio de Janeiro eu pago a taxa do lixo, quem mora no Rio paga, não sabe, paga embutido no IPTU. Hoje, para os municípios, o gasto de limpeza urbana já é o 4º gasto. O primeiro é folha de pagamento, o segundo é saúde, e o terceiro é educação, ou educação e saúde, eu não vou saber exatamente a ordem, e o 4º é limpeza urbana. Só que limpeza urbana poderia ser feito por um serviço privado, e a gente já está pagando na maioria dos municípios. E o município que fala que não paga, que tira dinheiro do próprio orçamento, quer dizer, que não cobra taxa e tira dinheiro do próprio orçamento, também está tirando o nosso dinheiro, porque é imposto que a gente paga, e eles estão pagando. Os caminhões que vão para os lixões são os caminhões dessas prefeituras. E isso gera vários outros problemas ambientais, problemas de contaminação de água, problemas de mortalidade infantil, uma série de outros problemas. Então, há desvios aí, Raquel, você está falando que há desvios com essa taxa, porque hoje a taxa vai para a prefeitura. O que é feito nos Estados Unidos, a taxa não vai para a prefeitura, a taxa vai para a empresa que faz a gestão de resíduo. Assim como você paga por telefone, como você paga por internet, como você paga por gás, a taxa vai para quem está provendo aquele serviço. E a ideia é você fazer taxas ou tarifas baixas, controladas por uma agência nacional reguladora, que seria até uma ideia juntar a Agência Nacional Reguladora de Água com a Agência Nacional para regular também resíduo sólido, porque está tudo muito misturado no final das contas, né? E aí a ideia é que a gente cobre essas taxas. Então, eu acho que vai ser muito importante a gente protestar essa semana para que não seja votada e não seja aprovada a prorrogação dessa história de aumentar o prazo das prefeituras de implementarem lixão, porque é uma vergonha o que a gente tem no Brasil hoje. Isso é um crime ambiental. Jogar resíduo em lugar que não está destinado é um crime ambiental previsto na Constituição e passível de punição por lei. Então, assim,
Concordo que seria legal dar clareza para a população. Isso foi um dos pontos falados lá, porque a gente tem muito poucos programas de educação ambiental, então todo mundo falou. Várias entidades estavam presentes, entidades entidades privadas de várias associações, e quando você tem um monte de lixão, você não viabiliza os aterros sanitários você inviabiliza os aterros sanitários que são privados, porque você continua transbordando para o lixão, que é de graça, mas não é de graça. Alguém está pagando esse custo, a gente está dividindo esse custo, e as prefeituras estão pagando o transporte até lá e a coleta. E aí foram muitas questões levantadas, né? Então, os Estados Unidos falaram muito sobre as questões deles, falaram muito que a gente precisa entender qual é o nosso maior resíduo e para onde ele está indo e para onde vai. Os Estados Unidos estão com uma questão agora, porque eu não sei se todo mundo viu Mares Limpos. Em Mares Limpos a gente visitou São Francisco. São Francisco tem uma coleta de lixo e gestão maravilhosa, só que eles estão com um problema, porque agora a China não quer mais comprar o resíduo dos Estados Unidos. E eles não têm o que fazer. Diferente do Brasil, que a gente tem a possibilidade de fazer a reciclagem aqui. E aí abrem outras discussões que a gente levantou um pouco, que é um programa de tributação verde, ou de não tributar duas vezes o material reciclado, porque o material reciclado hoje ele é tributado quando ele sai virgem da fábrica, quando ele sofre a reciclagem ele é tributado de novo, e isso inviabiliza várias reciclagens, porque a reciclagem, gente, vamos entender, ela é uma questão econômica, ela não é de ninguém que é bonzinho, ela precisa ter demanda, ela precisa ter escala, ela precisa ter valor. Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue monetizar, a gente não consegue ter escala, né? Então, falaram muito sobre essa questão, falaram sobre a questão da educação ambiental, falaram sobre acordos setoriais, falaram sobre a necessidade da logística reversa. Teve muitos representantes do governo de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente, falando sobre o que está sendo feito e como eles estão tentando sentar todo mundo junto numa mesa para discutir, porque a nossa política nacional de resíduos sólidos, ela é muito boa, mas ela tem um problema. Ela corresponsabiliza todo mundo. Só que quando você corresponsabiliza o município, a logística reversa das indústrias e o consumidor, ninguém é a mãe do problema, entendeu? Então, quem resolve? Não resolve, fica um empurrando pro outro. Então, quando você corresponsabiliza, ao invés de você fazer uma responsabilidade estendida para a indústria, por exemplo, como é nos Estados Unidos, fica mais difícil de você ter um controle e você responsabilizar os principais agentes poluidores. E aí, gente, o que é importante falar com isso? Vamos pressionar para que não seja prorrogada essa questão dos lixões, porque já tem alternativas possíveis. Vamos entender que uma taxa de lixo, ela economiza na nossa vida em várias outras coisas, inclusive no tempo que a gente passa afastado por conta de doenças causadas por vetores e por conta de contaminação de solo e de rio. A gente tem um custo ambiental ainda que a gente está dividindo, e um dos grandes problemas de crime ambiental brasileiro é lixão e é vazar todos esses químicos e substâncias no solo. Então, quando você tem aterro sanitário, assim, no triângulo, é a última coisa da pontinha é ter um aterro, porque você tem que trabalhar educação ambiental, redução, logística reversa, mas nada disso é possível se você não tiver o aterro sanitário, porque senão todo esse resíduo vai para o lixão. Então, foi muito interessante participar. Eu agradeço a Celur pelo convite e pela discussão. Foi um fórum muito interessante, com pessoas muito capacitadas contando do caso internacional dos Estados Unidos. E lá eles têm hoje os principais dois tipos de resíduo que eles aterram hoje: é comida, 22%, e plástico, 18,5%. Mas eles estavam explicando, que faz todo sentido, que isso muda de acordo com o tipo de consumo. Quando o jornal era consumido, eles tinham muito papel. Agora, aí papel caiu. Aí agora com a Amazon, papel e papelão aumentou. Então a gente precisa criar também um mecanismo flexível e adaptável e que não dependa do governo, porque para o governo quebrou um caminhão do aterro sanitário. Para ele conseguir comprar um novo é muito tempo. Você inviabiliza o funcionamento do aterro. Então é muito interessante essa proposição da gente ter esse serviço prestado por empresas privadas, porque elas vão monetizar esse serviço e elas vão conseguir viabilizar a reciclagem. Porque uma pessoa que constrói um aterro, por exemplo, ela constrói para 20 anos, ela quer que dure 100 anos. Então ela quer desviar o máximo de aterro. Desviando o máximo de aterro permite programas como compostagem, permite programas como reciclagem, e a gente ainda está falando de reciclagem
reciclagem, tá? Essa é a minha crítica. Quando a gente deveria estar falando de economia circular, quando a gente deveria estar falando de redução, quando a gente deveria estar falando de repensar o design, repensar as embalagens, quando a gente deveria estar falando de reuso, quando a gente deveria estar falando de granel. A gente ainda está falando de reciclagem. Mas a gente precisa endereçar todas essas coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem problemas graves causados por isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar com vocês. Era mais ou menos isso. Um ponto muito importante. Tem gente defendendo, inclusive o ministro Ricardo Salles abriu a fala dele falando sobre isso, como é boa a incineração de lixo que a Alemanha faz isso. Vamos entender a Alemanha? A Alemanha é rica, muito rica. Para você fazer um incinerador é muito caro. A Alemanha tem como garantir que o filtro que eles instalam ali vai funcionar, coisa que não aconteceria no Brasil. Os resíduos no ar, a fuligem que sai de incinerar resíduo é muito, 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 muito tóxica. E o próprio Estados Unidos tinha 100 usinas de incineração de resíduo funcionando, agora só tem 75. Por quê? Pela questão ambiental e porque eles têm fontes mais baratas de geração de energia lá. Então essa conta não fecha. Aqui no Brasil a gente tem eólica, a gente tem solar, a gente tem um potencial, o maior potencial mundial das duas energias. Então não faz sentido incineração. Fiquem com isso na cabeça para as pessoas não tentarem enganar vocês falando que a energia vai ficar mais barata, que a energia não sei o que, não sei o que lá. Existe um lobby internacional de incineradores que estão querendo vender essa tecnologia para vários países. Então, assim, isso não cola. E existem outras ideias, como, por exemplo, a gente pensar que a cadeia de reciclagem ela precisa se estruturar com pontos de entrega voluntária e devolução do dinheiro, como é nos Estados Unidos, para o vidro, por exemplo, que é um material pesado, que catador não cata vidro, porque isso oferece risco à saúde deles. É um material que pode cortar, que pode machucar. Então, por que a gente não pensa em várias soluções, em múltiplas soluções? E aí, eu convido você que está aí a conversar com os vereadores da sua cidade, a pensar em alternativas, a começar a fazer compostagem em casa, como a gente faz. Tem um monte de live, tem um monte de vídeo no Menos um Lixo no YouTube ensinando a fazer compostagem doméstica, porque o resíduo é um problema nosso. O lixo é um problema nosso, porque a gente é que está interessado em estar vivo aqui daqui a pouco. Os políticos parecem que não estão muito interessados. Então, como eu tô e como você tá, e como tem um monte de gente que tá, a solução tá aí. Não vamos deixar ser aprovado, então, esse aumento, a prorrogação do prazo para substituição dos lixões, né, fechamento de todos os lixões, substituição de aterro sanitário. Vamos pensar nessa solução dos aterros compartilhados, dessa taxa mínima de lixo, mas uma taxa mínima de lixo. E eu acho que é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho e compartilhar com vocês o que eu vi. Muito interessante ver que países com desafios continentais como o nosso, muito grandes, têm solução já, então as soluções existem. As soluções começam nessa estruturação da coleta, para que a partir da coleta e do destino a gente consiga aumentar a nossa reciclabilidade, a gente consiga trabalhar com a indústria para ela fazer materiais mais inteligentes. E é isso. E a gente consiga compostar, e a gente consiga reusar, reduzir, repensar. E por último, reciclar. Mas é isso, eu vou deixar a live salva, tá? E minha bateria tá acabando, então se eu não encerrar, eu não consigo salvar a live. Então, é isso, gente. Obrigada.